Vamos analisar a vitória sobre o Sport por 3-1, 4 gols do Vasco, sendo que um para o adversário. Mais uma assistência do líder de assistências que querem ir embora do Vasco, né? Entendido de futebol. Tem também, mais uma vez, o Baete decidindo 2 gols da partida. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Que noite, o Vasco vence o Sport por 3-1, dorme na terceira colocação do Brasileiro com 6 pontos. O saldo de gols 0, né? Fez 5 gols até agora, 2 no Santos e 3 hoje, e levou 5 também, 3 do Corinthians, 1 do Santos e 1 hoje do Sport. Na verdade foi um do Vasco, porque foi com conta do Moura, e a partida começou nervosa, com os dois times errando muito, mas o Sport tentava sair nos contra-ataques, o Vasco tentava impor o seu jogo, mas os times errando passe. O Vasco foi melhorar a partir dos 30 minutos, que começou mais saindo seus lados mais fortes são pelas pontas, principalmente na esquerda. E foi lá que o Vasco abriu o marcador numa falta que o Pinto bateu, encontrou o Garré na segunda trave, que cruzou para a primeira trave, o Coutinho cabeceou para trás na pequena área, encontrou o Vaete sozinho, com o gol aberto, que ele escolheu, fez 1-0. Alegria da torcida, o Vasco se empolgou, continuou pressionando e atacando pelos lados, e aos 40 minutos, um outro cruzamento, o Vaete cabeceou e fez o segundo gol. Eu disse no intervalo rápido que eu não achei falta, mas revendo agora pela Globo, né, em câmera lenta, pela Globo, agora eu achei falta, que o Vaete pegou o cara pelo ombro para ganhar o impulso para poder cabecear. Mas eu acho que a leitura do Wilson Pereira foi o que eu tive, né, na hora do intervalo, que o zagueiro do Sport esperou o contato do Vaete para cair. E placar aberto 2-0. Terminou o primeiro tempo bem, segundo tempo também, o Felipe Coutinho teve a oportunidade de ampliar, fazer o terceiro gol, parou no goleiro, e também um outro chute do Nuno. Mas a partir dos 15 minutos o time fisicamente morreu. Mas nada de questionar um preparador físico, nem um coordenador de performance, amigão da galera. O time morreu, o Sport começou a gostar do jogo, mas ganhou um gol de presente, um escanteio muito mal batido, que o Moura tentou botar de novo para um outro escanteio, cabeçar para fora, mas acabou cabeçando para o próprio gol. E o Sport se empolgou, viu que o adversário estava morto, teve uma bola na trave, e aí o Fábio Carille sacou que tinha que fazer substituição, senão levava o empate. Aí tirou o Nuno, tirou o Aécio, tirou o Tietchan, colocou o Paé, colocou o Alex Teixeira, colocou o Rayan e colocou o Jair. O time voltou a ganhar um gás
E fez o terceiro gol num contra-ataque que o Paé matou a bola no peito, deu uma virada bonita, achou o Ryan que partiu sem marcação, invadiu a área e fez o terceiro gol. Ela sacramentou a vitória. O Vasco tocou a bola, podia ter tocado com mais inteligência para chegar ao, quem sabe, o quarto gol. Mas uma partida que novamente o Vasco precisa. Não é um problema nosso, só o Fábio Carelli precisava tirar o preparador físico e o coordenador de performance. Mas o coordenador de performance tem, enquanto o Pedrinho estiver na gestão do Vasco, tem e está garantido. Amigão da galera. Mas foi, pelo menos valeu pela vitória, valeu pela estratégia de explorar os erros do esporte, o esporte que começou bem o Campeonato Brasileiro, batendo em 0-0 com o São Paulo lá no Morumbi. Perdeu para o Palmeiras, muito questionável, 2 gols do Palmeiras de pênalti, no mínimo polêmicos. Então valeu essa vitória com um time bem treinado, esse do esporte. Agora, falando do Paé novamente, um gol, uma assistência do francês. E tem gente contando aí dias para o francês, porque ele é caro, ganhando 1,5 milhão, mesmo o salário do Coutinho. O campeonato é longo. O Felipe Coutinho, a gente já sabe que não aguenta os 90 minutos. Vai botar quem? A mesma altura. Acho que alguém vindo da Europa ganharia um salário igual ao do Paé? Bem mais. Mas teve 2 falando aí que viria 2 por 500 mil. Porque odeio isso, ainda mais num cara que é líder de assistências. Não está na melhor fase. Quem está no auge da sua fase? Talvez o Vaete. Com uma preparação física, pode que outros jogadores entrem em sua melhor forma. Com a atual preparação física do Vasco, eu acho difícil. Mas valeu pela vitória. Espero que na janela do meio do ano o Marcelo Santana acerte, né, no alvo. Tem errado muito. Da atual, só o Nuno Moreira mostrou ao que veio. Mais um time que jogou hoje com inteligência. Não foi um time que teve grandes jogadas, né, encheu os olhos de ver jogando, mas um time que soube explorar muito bem os erros do adversário. Paulo Henrique não esteve tão bem quanto já esteve em outras partidas, teve uma oportunidade de fazer um gol, que eu acho que, na verdade, ele deveria ter tocado para o Vaete, que estava sozinho na área, mas ele tentou o gol, errou. Ele não esteve bem, principalmente no primeiro tempo. O Pinto voltou a crescer. O Pinto, aquilo que a gente já sabe, é um lateral muito bom de cruzamento, não tão bom defensivamente. E ele vai ter jogos que vai precisar de um lateral que defensivamente seja melhor, né? E talvez seja esse, né, um lateral direito mais defensivo, que deveria
procurar no mercado. Embora tenha o Pumita, mas o Pumita tem uma característica. Eu vejo hoje o Pumita mais um ponta do que um lateral, na verdade. É que ele sempre é bom no lado ofensivo, mas nunca foi no defensivo. E precisa achar a dupla de volantes, né? O Chelsea já também ainda não está na melhor forma física. Eu não entendi o porquê eu não relacionou o Cocão nem o Safoso. O Safoso, aliás, é outro que a diretoria tem feito aí. Sei que os foi na diretoria, vou dizer que é discurso político, mas há um padrão, posso dizer, de queimar jogadores que vieram com a 77. Paé, Safosa, Campasso, porque o Campasso ainda não acertou com o time, porque não utilizaram, porque não botaram no banco de reservas. Hoje o Maurício Lemos estava impossibilitado, botou o Souza no banco de reservas, não o Campasso. É uma política de queimar que veio com a 77, posição do Vaete. O Vaete é o artilheiro, o homem gol do time. Talvez o Paulo Henrique também não entre nessa, porque o cara que hoje a gente vê como imprescindível a lateral direita, mas se acharem outro já vai começar o queima também. Essa política. Mas valeu pela vitória. Espero que terça contra o Ceará, lá no Castelão, o time se abrir 2-0, mantenha o alerta, porque se relaxar lá no Castelão é um erro muito capital. Então, é isso, galera. Até o nosso... A gente vai repercutir a entrevista coletiva que teve lá em Saginário. A gente não esteve lá. A CBF demorou horas e horas e horas, mais de 24 horas, na verdade, para nos responder. E quando eu respondi, eu faltava menos de uma hora para o jogo começar quando tinha sido aprovado. Eu acho que eles acham que eu tenho uma identidade secreta, que eu seja o Superman, que eu tenho asa e poder extraterrestre voando para ser Januário. Então, é isso, galera. Até o nosso... daqui a pouco a gente vai repercutir a entrevista coletiva do técnico Fábio Carelli e o nosso Desperta Vascaíno e o Boa Noite, com o resumo do domingo do Vasco. Lembrando que no domingo tem o GP da Rebel, que a gente vai fazer aqui também no Vasco Velocidade. Até mais.